cara inchada, eu acordei atrasada aí. Sem problemas. Eu tô muito cansada ontem, eu trabalhei até tarde, cheguei tarde. Ah, imagino, E não é fácil não. ontem a gente trabalha demais, né? Não para um minuto. É, essa época de final de ano, né? Você trabalha no shopping, né? É, no Shopping Guatemi aqui de Campinas. Ah, imagino que não seja fácil. É. Ok? So, let's start. Vamos começar? Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta very simple, muito simples. How you doing? Como eu vou indo? How you doing? Exactly. Ultimamente trabalhando bastante. E como você diria isso em inglês? I'm very much. Não, peraí. Não. I'm work very much. I'm working a lot. Working. Working a lot. I'm working a lot. Work. Isso, I'm working porque é uma ação que está acontecendo, né? De estar trabalhando muito. Então, estou trabalhando muito. I'm working a lot. É a lot. A lot. A lot. A lot. Isso, a lot. Então, I'm working a lot. Nowadays, I'm working a lot. Nos últimos dias, né? Eu não sei diferença, eu não sei quando usa o lot, o much, tem outro, né? É mais coloquial, né? Todos eles às vezes significam a mesma coisa, mas é quando a gente, né, entende que aquela é a melhor frase usada para aquele momento, tá? E aí a gente pega mais quando a gente vai tendo alguns contatos e a gente vai vendo o que é mais usado. O que é certo, o que é errado? Pô, os dois estão certos, mas o mais usado é essa forma, aí a gente usa. Aí a gente usa assim, né? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: muitas das coisas que a gente aprende nos livros de inglês, né, aqui no Brasil, eles estão praticamente ultrapassados, estão errados, né? Ultrapassados. Por exemplo, né, o How are you? I'm fine, thanks. Que é o que a gente sempre aprende no livro. Mas é o que eles não usam mais. Tá entendendo? Eles já praticamente não usam isso mais. Então, por isso que eu fiz a pergunta, how are you doing? Eles não falam, né, how are you? Eles já falam how are you doing, what's up, how's going, tá? Eles sempre usam essas expressões mais novas. Eles não falam how are you? I'm fine, thanks. Alguns dizem, né, explicando por que não fazer isso, alguns americanos, que parece até uma frase que você está dizendo que está bem, mas na verdade não está bem. Por quê? How are you doing? How's it going? I'm fine. É como se você estivesse bem, mas é que na verdade Mais não ou menos. Isso, na verdade nem está bem, tá? É quando eles usam essa expressão I'm fine. Então, a gente precisa já ir entendendo como eles fazem, o que eles querem. O que é que fala? I'm o quê? Não é quando não é um fine? Quando você tá bem. I'm doing good, I'm doing great, I'm great. Entendeu? Ótimo, entendi. Isso aí, tá? Então a pergunta geralmente é how you doing? How are you doing? Mas eles contraem e falam how you doing. How you doing? Tá. Ok? How you doing? Aí você responde, né? I'm doing great, I'm great, I'm wonderful, I'm well. E aí você pode dizer I'm working a lot. Nowadays it's really hard times. In the end of the year we usually work a lot. No final do ano a gente geralmente trabalha muito. Where I work, onde eu trabalho. Because we sell things, so lots of things people are going there to buy gifts or things like that. Muitas pessoas estão indo lá para comprar, né, final do ano. Mais ou menos isso. Ok? Conseguiu compreender? Falei muito rápido? Falou. Falei, né? Então, where I work, onde eu trabalho, we sell things. Simples, nós vendemos coisas. So, in the end of the year, então, no final do ano, lots of people, muitas pessoas, goes there, vão lá
to buy gifts, souvenirs, para comprar, né, os souvenirs, para comprar presentes. So, we have lots of people all the time. We are working a lot. Então, Ah, nós temos... entendi. É que falta muito vocabulário ainda para eu entender, assim, quando a pessoa tá falando. Então, às vezes, dependendo, às vezes eu tô assistindo alguma série, às vezes eu entendo o que a pessoa fala. Dependendo do Série é que ela bem difícil, tá? Série é bem difícil. Você precisa praticamente calejar o ouvido para você começar a entender a série. Você precisa ouvir diversas vezes, aí você começa a entender a voz daquela pessoa, para depois você entender tudo que ela fala, tá? Aí, o que eu aconselho quando a pessoa quer assistir uma série? Eu falo com ela, ó, escuta o mesmo episódio várias vezes, que aí você vai ouvir a voz das pessoas a mesma coisa várias vezes. E aí você vai calejando o seu ouvido. Depois, quando aquela pessoa disser outra coisa, você começa a pegar o sotaque dela facilmente, tá? Entendeu? Porque é tudo uma questão de sotaque. Tá? Então, eu comecei, eu não sei, acho que eu cheguei a comentar com você que eu comecei a estudar sozinha. Fazendo escrevendo meu dia e tal. Certo. Melhor maneira. No YouTube. Mas você sabe como que é, né? Não é detalhado, às vezes ensina. Porque é para vender o curso, na verdade. Exato, né? exato. Aquela explicação, então não é detalhado. Isso aí. Às vezes para, assim, eu tenho dúvida, mas eu vou perguntar para quem. É isso aí. Tá? Mas eu não sei se eu cheguei a comentar com você também. Eu trabalho no shopping, como você falou, você estava falando inglês, você estava explicando inglês. Às vezes chega um cliente gringo lá e ninguém sabe falar inglês. Então fica se comunicando por mímica, sabe? Eu também não sei falar, mas assim, se ele falasse devagar, eu talvez entenderia o que ele queria. Mas eu não saberia me comunicar com ele. Entendo. O que eu vou falar? Quando você falar chocolate amargo em inglês, quando você falar chocolate ao leite em inglês, sabe? Esses dias eu tive uma alegria muito grande. Um amigo chegou em mim e falou assim: Ei, por tua causa eu ganhei um two-on-two, né? Porque eu dei acho que eu dei 2 aulas para ele, 2 aulas. E aí há pouco tempo atrás, né? Isso bastante tempo, ele foi para Israel numa excursão. E ele foi com um cara do Rio de Janeiro, o cara lotado de dinheiro, o cara tinha muito dinheiro, mas o cara não sabia falar nada de inglês. Nada, nada. E aí ele, conversando com o cara, chegou numa loja lá, o cara, pô, quero comprar aquilo, quero comprar não sei o quê. E o cara não sabia comprar nada. E ele começou a usar algumas coisas que eu tinha ensinado pra ele pra pedir, né, atendente. Pá, pá, pá. Aí o cara, pô, tu sabe falar inglês, né, negão? Aí ele, pô, uma coisinha ou outra. Aí... Na verdade, desculpa te cortar, a gente acha que a gente não consegue. Isso aí. Mas aí nosso subconsciente sabe que a gente consegue, Isso. né? Então na hora ali você acaba... Aí eu sei que ele pegou, começou a falar com a atendente algumas coisas e tal. Aí a atendente começou a entender o que o cara queria, porque ele não sabia nada de inglês. Aí ele pegou e falou, eu quero aquele tchonchu lá. Aí pediu o tchonchu pra atendente. Aí pá. Aí ele falou assim, pô, negão, já que tu tá me ajudando, vou comprar um tchonchu pra tu também. Aí comprou um tchonchu pra ele. Aí, pô, ele ficou todo bobo, porque é o perfume que ele mais gosta. E aí o cara foi e comprou um pra ele por causa de bobeira, assim, que ele usou o mínimo do inglês que ele tinha. 2 aulinhas que ele fez comigo. Olha lá, meu. Nossa, meu sonho é tipo, sei lá. Eu quero muito, sabe, começar a falar, eu acho. E também eu acho que eu tô muito afobada, assim, sabe? Porque o inglês a gente não se aprende de um dia pro outro, né? Então eu acabo ficando desesperada, assim. Não, Mas... desespera não. Vai dar tudo certo, tá? Eu acredito que você vai... Você já é esforçado, né? Dá pra ver que você... Eu tava lendo o texto que você fez, ouvindo o seu áudio. Se você nunca estudou, cara, você tá bem, tá? Ontem meu esposo me mandou um texto em inglês, que ele comentando, né, como que foi o dia dele com meu filho. E ele me mandou em inglês para ver se eu ia entender. Só que eu só fui ler aqui em casa, depois assim que eu cheguei do serviço. E assim, eu consegui ler
tudo que estava escrito ali. Uhum. Tudo. Só que eu não sei ler inglês, assim, sabe? Pronunciar. Você consegue entender o que Eu significa, consigo entender o que você está só não escrito sabe a ali. pronúncia. Não Uhum. sei pronunciar e também não sei conversar. Se ele falasse para mim, talvez eu entenderia. Eu Mas eu não saberia vou te falar desenrolar. que essa é a realidade de muita gente que estuda inglês há 5 anos. Lê um texto, não sabe pronunciar, tá? Ah, Entende o que está escrito e aham. não sabe pronunciar e não sabe. Consegue falar, consegue. Infelizmente, Exatamente. cara, muita gente, né? Eu, por exemplo, eu fiquei num curso 2 anos e pouco. Assim que eu comecei a fazer inglês, né? Quando eu tinha uns 19 anos já, e aquele curso simplesmente não ensinava a falar inglês. Eu fiquei quase 2 anos Nossa, naquele curso. Eu ficava doido, porque era o só curso que fica eu tinha enrolando dinheiro para muito, né? pagar, que era R$ 50 por mês. Era, né, Sim. eu não tinha muito Aham. recurso, então era o dinheiro o curso que eu tinha para pagar. Mas eu falava assim, pô, esse curso eu nunca vou evoluir. Eu tentava conversar em inglês com a professora e ela só falava português. Era doideira, Ah, tá? E aí eu sei que a maioria do pessoal que continuou lá não avançou de jeito nenhum. Eu consegui, né, um outro emprego, então eu consegui pular para um outro curso, fiquei pouco tempo no outro curso, que era muito caro, né? Aí tive que sair, depois voltei e tudo, mas é bem complicado. Infelizmente, é o que eu tô te falando, a realidade do curso no Brasil muitas das vezes é muito ruim, é, é ruim, é mesmo. É tá? difícil a gente conseguir achar um profissional que, que não que te ajude, porque tem vários profissionais bons, né? Mas que foca naquilo que você quer também. Aham. Porque não adianta achar um professor que fica me ensinando coisas de, sei lá, alfabeto. É importante a gente aprender a e o inglês, tipo, cores. Eu cheguei a falar com um professor que ia me ensinar desde, tipo, as cores em inglês. Eu Uhum. fiquei pensando, falei, gente, mas as Não, cores em não inglês, tem, não. não tem Não é isso que eu necessidade. quero. Não. Isso aí, né? Uma coisa, porque eu vou te ensinar. Vou te ensinar a falar o inglês do dia a dia. Vou te ensinar o mínimo de gramática. Vou te ensinar a falar correto. Porque é o seguinte, por que em português você tem que falar pega essa cadeira pra mim ou pega essa cadeira pra eu? Né? É, Porque as pessoas estão ai, assim, porque, pega essa cadeira pra ai, mim sentar. Tá errado. Todo mundo fala em português, pega essa cadeira pra mim sentar. Mas tá errado, tá? é, E o que acontece? O certo seria, pega essa cadeira pra eu sentar. É o correto. isso, Mas por que é, que é pra eu sentar ao invés de pra mim sentar? Sabe por quê? é. Não sabe, não. Você é Não, brasileira. Você mora no Brasil há quanto tempo? Você não conhece a regra do português. Você estudou quantos anos português? Tá pois entendendo? é, Então, a gente acha assim, eu vou aprender inglês, eu preciso aprender tudo da gramática. Não é assim. Se você tentar aprender tudo da gramática em inglês, você vai se embolar, vai ficar completamente confusa por conta de que a gramática deles é muito louca. Né? A gente usa o ing para quando nós estamos com uma ação ocorrendo. ING, não é sim, isso? Que você aprende? aham, Só que você vai ver diversas vezes eles usando o ING e não é uma ação acontecendo, tá? uhum, Então, eu sempre falo com as pessoas, olha, não foca na gramática. Eu vou te dar o mínimo de gramática possível, tá? Eu vou te dar a gramática que você precisa para você entender o que a gente está fazendo. E tem hora que eu vou falar assim, cara, esquece esse lance da gramática porque aqui é uma exceção na gramática e eles têm que usar assim, ponto. sim, Não tenta aham, entender porque vai confundir a tua cabeça e você não vai avançar, sim, entendeu? Então é isso que eu quero que você entenda. Quero que você entenda também que eu não sei tudo, nem em português eu sei tudo, em inglês também não sei ninguém tudo, sabe tudo, tá? exato. Então, vai ter uma hora que a gente vai ter uma dúvida, vai ter uma dificuldade. Vou procurar saber para te Sim, ensinar depois, mas aham, você pode ter certeza que eu vou me esforçar para te ensinar o sim, máximo possível. É, a ideia é sempre te ensinar o mais prático possível e fazer com que você avance o mais rápido possível, tá? sim, Hoje, eu acredito que o que você vai fazer hoje com o que eu vou te ensinar
é algo que algumas pessoas que têm 5 anos de inglês, como eu te falei, não conseguem fazer, que é exatamente o que você falou. Ah, eu consegui ler o texto, entender o texto, mas não consigo pronunciar as palavras, não consigo dialogar em cima daquilo ali. É Sim. exatamente isso que o curso de inglês ensina para as pessoas. Você ler texto e entender o texto, traduzir o texto, tá? Só que não adianta muito. Eu preciso que você entenda o quê? Você vai ter que falar comigo, depois você vai ter que me ouvir e entender para você me dar uma resposta. Não adianta eu te, Ah, né? isso é muito bom. Não adianta eu te ensinar assim, My name is Paulo. Aí você vai saber que, né? Eu sei que o meu nome é É. Paulo, mas na hora que eu chegar, né? Que você chegar pra mim e falar assim, What's your name? Eu sei falar, My name is Paulo. What's your name? Hã? O que será que ele É, perguntou? O que será que ela tá me perguntando? é, Não sei. Mas eu sei é. dizer que o meu nome é Paulo, mas eu nunca, né? É igual Ah, nós temos a mania de sempre falar thank you. Thank you, sim. thank you. Todo mundo fala thank you, né? Obrigado, obrigado, obrigado. E na hora que a pessoa Aham. chegar pra você e falar assim, you're welcome. Ué, será que me Ah, xingou? Tá? Aí eu falo, é. geralmente eu falo para as pessoas, you're welcome. Ah, Aí eu também não sei, né? Aí a pessoa não faz ideia do que eu tô falando. Por quê? Porque ela não ah. sabe o que significa de nada. Acostumou, né? Tipo, só ficar no é thank you, thank you. É, thank you. Tem que falar ou tem que colocar a ponta da língua no dente. Cara, olha só. É uma questão de região, tá? Ah, É igual você mora em Campinas, sim. né? Então, você fala porta, você fala. Or, Você fala é, diferente do que a gente fala aqui. tudo R. Entendeu? Então você tem um sotaque um pouco diferente do meu. Sim, Então, a minha chefe é carioca. uhum, Mas ela é carioca da gema mesmo. é isso aí. E aí Ela você fala muito puxado, tudo. você sente a diferença quando outra pessoa está Aham. falando. Em inglês é a mesma coisa, né? Eu depois vou te mandar um vídeo que eu tenho no YouTube também de que estavam duas inglesas, um paulista e tinha alguém da Paraíba, tem uma menina do Rio e tem acho que uma do México, tá nesse vídeo também, que eu tava traduzindo para eles ali o que tava acontecendo, né? Hum. Mas eu tava tendo muito contato com o inglês britânico. Cara, no início eu tive maior dificuldade para conversar com a menina. Por quê? Nossa. Porque né, eu fui na casa dela, ela tava morando aqui na cidade, ela mudou aqui para o Brasil, né? Um Aham. mês e pouco que ela, 2 meses e pouco que ela estava aqui no Brasil, eu fui até a casa dela, conheci uma amiga dela, acabou que eu falei assim, vou ter umas aulas de inglês Sim. diretamente, né? Aí chegou na casa dela, ela estava procurando cot. Did you see the cot? Eu falei, meu Deus, o que será que ela tá falando? Cot. Eu falei, cot. Aí eu percebi que ela estava procurando um gato. Ai, meu Deus. É. O gato é cote? Ela fala cot. Ela não fala cat. O americano Ah, fala diferente. cat. O britânico É, fala cot. Tá entendendo? cote. Ó, cat, cot. Então, o Diferença. sotaque dela é muito diferente. Water, Gente, né? Water. Ela fala water. Ela fala nossa. water. Ela não fala water. Tá entendendo? Então, o americano e o britânico tem uma diferença muito grande. Mas acontece de que você vai ver um americano que mora num lugar fala diferente do americano que mora em outro, tá? Aham. Do mesmo jeito Se não que colocar a ponta da língua no dente, eles vão entender. se você não colocar, se você falar como, Mas né, alguns falam thank you, por thank you, exemplo. outros falam thank you, tá? Isso. Não vai fazer muita diferença para eles porque eles vão entender, Ah, tá? A entendi. gente tem essa mania de, não, tem que ter thank you. Aí os professores ficam thank you, repete thank. Cara, a gente precisa Aham. pronunciar o melhor possível, tá? Thank you. Sim. Mas geralmente o TH ele tem um som de F, né? Thank you, tá? Mas se você falar thank you, eles vão te entender, tá? Aham. É. Show de bola, tá? E aí o que você espera de um curso de inglês? É mais ou menos isso que você espera?
né? bem isso aí Prática, mesmo. bem, né? Aham. Acredito que você conseguiu. Porque eu não. Eu tinha pago um professor aí, essa semana passada, porque assim, eu tô fazendo um teste com vários. Uhum, E aí ele começou e falou assim: ah, só o dele não é pro uso, é pro WhatsApp. uhum. Aí ele falou assim: agora a gente vai aprender as 100 frases mais usadas. Eu fiquei tipo, gente, 100 frases mais usadas tem no YouTube? Exato. Ai, meu Deus. Eu falei, ah, tá bom. Isso aí. Aí eu falei assim, pronto, já isso aí eu não quero mais. Não, não vale a pena, não vale a Então, pena. assim, é difícil a gente conseguir acertar uma pessoa, né, Uhum, Marcão? é isso Porque eu aí. não conheço ninguém que possa me indicar, falar assim, olha, vai nessa pessoa que ele é fera, que ele é isso, que ele é Uhum. aquilo. Então, eu tenho que, tipo, uma vez por semana eu pago um pra ver qual que eu vou querer mesmo realmente, sabe? É, e infelizmente é o seguinte, cara. O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. Você precisa entender isso, Exatamente. tá? Por Aham. quê? Porque eu conheci uma menina, né, algum tempo atrás, e ela é apaixonada em gramática. O negócio dela é aprender a gramática, e ela quer pá, pá, pá. Cara, pra mim não adianta. Ela, né, a É gente. tipo o português, né? A gente nasce, primeiro você vai aprender a falar o português, depois você vai aprender a Isso. gramática. Então, É, não adianta, não adianta. Ela quer um professor de inglês que ensine para ela gramática. Ela quer saber todas as regras, isso e aquilo. Não adianta, não dá, só não dá. gramática como Entendeu? bem. Agora, tem outros que vão falar assim, cara, eu quero algo prático, porque eu vou chegar lá no meu trabalho, vou dar de cara com o gringo, ele vai falar comigo, o que que eu faço? Eu vou pegar, É, ah não, porque a regra gramatical é essa. Não adianta, entendeu? eu quero tipo, desenrolar o inglês, sabe? Exato, show de bola, tá? Então a minha primeira proposta para você hoje vai ser você se apresentar, tá? Você vai se apresentar como eu fiz com outro rapaz, né? Aquele lá, Aham. aquele é um líder lá da empresa, um líder de, de produção da minha empresa lá, que eu, que eu dei duas aulas para ele, ele ficou impressionado, né? Ele disse que não sabia inglês, mas eu acho que na verdade ele sabe, tá? Mas aí ele, pá, não sei o que, tal, tal, tal. E aí ele falou assim, não, eu quero ver tua aula de inglês, porque ele ficou sabendo, né, que eu tinha esse curso. Eu Ah, quero ver tua aula de inglês, não sei o que e tal, quero participar. Aí ele me pagou, né, me pagou pelas aulas. E falou assim, não, mas vou fazer aula contigo. Eu falei, não, faz a aula de graça. Não, não, vou fazer de graça não. A minha hora é R$ 120 a hora, né? Porque ele é coaching também. Meu negócio é R$ 120 a hora, eu não faço nada de graça não, vou te pagar. E ele me pagou R$ 120 para fazer duas aulas. E nossa, que legal. ó, ele falou assim, não, vou te pagar, eu quero fazer aula. Toma. E me pagou. Mó, mó interessante. Pô, elogiou bastante, comentou com um monte de gente a respeito do curso, né? Aham. Aí eu vou compartilhar a tela com você. Poxa, tem 236 slides. Meu Deus. Ué, você sumiu? Você tá aí? Aqui, sumiu? É. O Zoom, ele é muito louco. Tem dia que ele faz isso. Então, apareceu aqui que você quer compartilhar iniciou. Não, não, já Aí, foi. quer que eu leia pra você? E, então, isso. Aqui eu quero que a gente vai preencher primeiro, né? E depois Ah, aqui a gente vai criar a sua apresentação. ô, Paulo, só um minutinho, peraí, só um minutinho. Rapidinho.